O bicho tá pegando pra Carla Zambelli e pro Mito também. E pro Mito, o que aconteceu? Ontem de manhã, o hacker da Vaza Jato foi preso, e é até irônico você dizer, meu irmão, o que tem a ver o hacker da Vaza Jato com Carla Zambelli e com Jair Bolsonaro? Esse é o país que a gente vive, tá? E fizeram uma busca e apreensão nos endereços da Carla Zambelli para buscar lá tablet, computador, celular, armas e passaporte. Amiguinho, quando apreende passaporte, é que é pra pessoa nem pensar em fugir. O negócio tá ficando feio. O negócio tá ficando feio. Ontem a gente fez uma série de lives mostrando algumas notícias e esse vídeo aqui eu vou te resumir, te trazer as atualizações e como isso pode chegar no Bolsonaro, tá? Já deixa o like no vídeo agora, deixa agora o like para você não esquecer e se inscreva no canal, beleza? Vamos lembrar, o que acontece? A situação não tá boa para nenhum desses dois, nem pro hacker nem pra Zambelli. Do hacker é o seguinte, para quem não lembra, o hacker foi o responsável por aquela invasão nos celulares do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, quer dizer, um hacker invade o celular de um juiz federal e de um procurador federal, né? E aí ele libera algumas supostas mensagens que foram utilizadas, inclusive, para que o Lula se tornasse elegível de novo. Certo? Lembra que isso aí saiu no Intercept do Glenn Greenwald, né? Você lembra disso? Esse cara foi preso em 2019. Aí ele foi preso em 2019 e foi solto em 2020 com tornozeleira eletrônica. Aí ele, solto em 2020, ele admite que ele estava prestando um serviço cuidando das redes sociais da Carla Zambelli. Aí ele é preso de novo, porque ele não poderia fazer isso. Então o cara foi preso pela segunda vez. Aí ele foi solto de novo e ontem ele foi preso pela terceira vez. É a terceira vez que esse cara é preso, tá? Do lado da Carla Zambelli, as coisas também não estão nada boas. Vamos lembrar. Na véspera do segundo turno da eleição do ano passado, a Carla Zambelli, do nada, me arruma uma briga com um hater na rua, saca uma arma e sai correndo atrás do cara, numa cena assim abjeta, uma cena assim obscena, uma cena horrorosa. Ela não estava usando a arma para defender a sua vida, para se proteger de um ladrão, não. Ela estava nitidamente usando a arma para intimidar uma pessoa que não gosta dela. Sim, foi ridículo aquilo, foi ridículo. O que acontece? Logo em seguida, o Bolsonaro perde a eleição. O Bolsonaro perde a eleição, imediatamente aponta o dedo para ela. Eu perdi por causa dela, tá ok? E vou te dizer, claro que o Bolsonaro não perdeu por causa dela. Claro que foi por causa dos erros dele próprio. Mas a Carla Zambelli, com esse ato, ajudou muito o Bolsonaro a perder. Isso aí já queimou o filme dela pra caramba com a base bolsonarista, inclusive com os outros deputados. O que acontece? Em seguida, ela começa a ser investigada por porte ilegal de arma e por intimidação mediante arma de fogo. Meu irmão, isso aqui é crime pesado, tá? É crime pesado. E também começa a responder um processo de cassação na Câmara dos Deputados. Então a situação dela, ela já estava com a água aqui, ó, com a água no pescoço, e agora piorou ainda mais. O que aconteceu? Vamos lembrar. Em novembro do ano passado, você lembra? Em novembro, ali, dezembro, o clima era: a urna é fraudada, o mito vai agir, alguma coisa vai acontecer, o Lula não vai assumir. Você lembra desse clima? E um monte de coisa corrobora com isso. É o documento na mesa do Anderson Torres, são as mensagens do Coronel Cid, lembra do celular dele ali, mostrando que o mito vai agir, o mito tem que agir, alguma coisa vai acontecer. No meio disso, o que acontece? E é isso que chegou o estopim ontem. O hacker, supostamente contratado pela Carla Zambelli, segundo as reportagens aqui, tá? Ele tenta invadir as urnas eletrônicas. A Carla Zambelli, uma deputada federal, contrata um hacker, tá? Para invadir as urnas eletrônicas do teu país. Olha a loucura. O que acontece? O cara não consegue. O cara não consegue invadir. Você não conseguiu? Então pelo menos me dá um prêmio de consolação. Invade aí o e-mail do Alexandre de Moraes, invade aí o CNJ. Aí o cara invade, ele assumiu. O próprio hacker diz: eu invadi o CNJ a mando da Carla Zambelli. E o que ele faz? Olha que doideira, irmão. Ele emite um falso mandado de prisão pro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ainda tirou um sarro. Vou tirar o sarro.
Vou invadir aqui o CNJ, vou mandar prender um ministro da Suprema Corte do país. Você vai ver como. Você vai ver que quem manda aqui é nós. Olha o nível dos nossos deputados, irmão. Olha o que ele me faz. Fora isso, ele também emite ali 11 alvarás de soltura de presos, tá? Dos patriotas presos. O cara vai lá e me emite uma parada dessa. Aí o que a Polícia Federal faz? A Polícia Federal ainda diz o seguinte: assessores de Carla Zambelli repassaram ao menos R$13.500 a Walter Delgatti, que é o hacker. Não é isso aí? Não é fake news da Globo Lixo. Não é. A Polícia Federal está dizendo, olha, assessores da Carla Zambelli pagaram R$13 mil para esse hacker justamente nesse período. O negócio tá difícil ou não tá? E agora, meu irmão? Agora é Deus nos acuda. Agora é cada um que cuide do seu. Já tá o hacker aqui dizendo o seguinte: hacker da Vaza Jato, diz a PF, que Bolsonaro perguntou em reunião se ele conseguiria invadir urnas eletrônicas. Meu irmão, vai sobrar para todo mundo aqui. E aí, vai a Carla Zambelli dar uma coletiva de imprensa e justificar, né? Falar o lado dela. Vamos assistir? Vamos ver se faz sentido o que ela fala? Então vou lá. Eu coloquei aqui na velocidade 1,25, tá? Para dar uma aceleradinha. Bora lá. Bom, primeiro dizer que no primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição da Polícia Federal e do Judiciário para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo. Realmente, cara, você sofreu uma busca e apreensão, deve ser algo muito traumático. É o que eu sempre falo para as pessoas. Cara, se o cara entrar na minha casa, por exemplo, tá? Tudo bem, eu sou solteiro, moro sozinho. Agora, imagina você ser casado com filhos, como no caso dela, assim, sei lá, você tem a sua mãe dentro de casa, de repente entra a polícia e começa a olhar tudo. Inclusive no mandado de busca e apreensão estava escrito ali: procurem cômodos secretos e compartimentos secretos. Você imagina como deve ser fogo um negócio desse. Por isso que eu tô falando, eu nunca comemoro busca e apreensão, porque é um instrumento do Estado que é realmente muito invasivo. Mas vamos ser sinceros, nesse caso aqui, é ou não é necessário que se investigue? Hein? Um hacker contratado para invadir urna, para invadir o sistema nacional de justiça do teu país, fazer piadinha de faz um L com mandado de busca de ministro da Suprema Corte? Fim desses últimos 4 anos e meio de mandato. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel. Ele pediu meu telefone, eu dei o telefone. Ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo. Ou seja, não me pareciam conversas muito republicanas, certo? Você falando, não posso falar no telefone, não sei falar. Já não parece uma coisa muito certa, mas vamos lá. Mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá. Então, pera lá. Você está assumindo que você encontrou com esse cara, que foi o hacker da Vaza Jato, que não queria falar as coisas por telefone, que ficava mudando de número, você pagou para ele vir até Brasília. Então você está assumindo, não, eu ainda paguei para ele vir aqui. Para conversar sobre o quê? Sobre o clima? Vamos lá. Em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e que teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Olha que história estranha. Você conhece uma pessoa num hotel, a pessoa te pede o telefone, fica mudando de número, não quer falar nada pro telefone, aí você paga pra ela ir até Brasília, você leva essa pessoa pro teu partido, chega lá e você fala: pra que você faz isso? Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos.
Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. Pausa. Segundo ele, segundo o hacker, a pergunta que o Bolsonaro fez foi: dá pra invadir isso aí? Dá pra invadir isso aí? Dá pra invadir? Não é assim. As urnas são confiáveis porque eu estou muito preocupado com a democracia do meu país. Dá pra invadir isso aí? A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Claro que não, ele não te atende desde janeiro. Desde que você, segundo ele, fez ele perder a eleição e que você tá com a água no pescoço e que inclusive tá todo mundo se afastando de você, claro que ele não vai te atender, né? Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3.000 de hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro depois de já ter acontecido? Pausa, pera lá. Então, teu argumento é que você não pode pedir uma fraude das eleições depois dela ter acontecido? Tá. Vamos ver onde você vai chegar. Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. Então, pera lá. Você está me dizendo que você teve que contratar um hacker da Vaza Jato, que você disse que mudava de número o tempo todo, que você disse que não falava por telefone, que você trouxe ele para Brasília e pagou, e aí você chegou lá no partido e falou, não contrata, você tinha que contratar justo esse cara para fazer a coisa mais simples do mundo, que é ligar suas redes sociais a um site. Não me parece muito plausível essa versão. E que ele próprio já falou algumas vezes na imprensa que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então, pior ainda, você pagou um serviço pro cara que é a coisa mais simples do mundo, que eu consigo fazer. Eu não entendo nada de rede social, é a coisa mais simples do mundo você fazer um site e ligar ele numa rede social. E ele ainda não conseguiu fazer e mesmo assim ele recebeu? Que história esquisita. Ele queria conhecer o presidente e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis e ele disse que não. Foi essa a resposta. Ah, entendi. O Bolsonaro só queria ouvir de um hacker se as urnas eram confiáveis ou não. É uma coisa super banal, né? Todo mundo tem essa dúvida e é normal você perguntar para um hacker, né, da Vaza Jato se dá para invadir isso aí. Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc. não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro. Né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa. Pausa. Então, vamos lá. Você vê que ela tá batendo em espantalho aqui. Ninguém tá acusando a Carla Zambelli de ter fraudado as eleições para o Lula ganhar. Ela tá falando o seguinte, vocês estão dizendo então que eu paguei R$3.000 para um hacker fraudar as eleições para o Lula ganhar? Não, ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando isso. Ela está batendo numa hipótese absurda, que ninguém colocou na mesa. A acusação é, você contratou um hacker, o hacker da Vaza Jato, para tentar invadir as urnas, ele não conseguiu, e depois para ele invadir o CNJ e fazer essa palhaçada de expedir um falso mandado de prisão para o ministro Supremo e alvarás de soltura. Essa é a acusação. E depois você está falando que não, o pagamento foi realizado só em novembro. Em primeiro lugar, a gente não sabe se houve outros pagamentos em dinheiro, por exemplo, em outros períodos anteriores e posteriores a isso. Número 2, o pagamento não necessariamente é feito na data do serviço. E número 3, quem disse que, pelo fato de ser depois da eleição, você não poderia ter contratado ele antes? Assim,
A sua argumentação de defesa não me parece baseada na realidade. Por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis. E como você vê, são baixos valores, R$3.000. Eu não Pera lá, em primeiro lugar, não são R$3.000, são 13, de acordo com a Polícia Federal. Em segundo lugar, mesmo que você contrata alguém e paga R$3.000 pro cara fazer um site, ligar a tua rede social e pôr firewall no site, aí o cara não faz e você deixa o dinheiro com ele? Não, eu tô com um coração tão bom, paguei 3.000 e poucos reais aqui pro cara fazer o serviço, ele não fez, eu deixei o dinheiro com ele. Assim, não tá fechando essa conta. existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Então, também não tenho qualquer tipo de relação. Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Não foi só uma brincadeira de mau gosto. Não foi. Isso aqui é um crime gravíssimo, tá? Porque vocês que são tão desmiolados, vocês pensam coisas mirabolantes. Talvez você tenha pensado, eu vou mandar o hacker invadir e isso vai provar para o Brasil que as instituições não são confiáveis e eu vou ser líder de uma revolução que vai devolver o poder para o Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, ó, o Alexandre de Moraes está se achando, então eu vou fazer um mandado de prisão dele, você vai ver, ele vai pra cadeia esse cara, vai se ferrar. Eu vou mostrar que a gente aqui que consegue invadir tudo aqui. É muito plausível que pessoas como você pensem esse tipo de coisa, mas é claro que isso não deu certo. Eu sou uma deputada séria, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Você sabe o que é certo e o que é errado? Pegar uma arma e sair correndo atrás de um opositor político na rua é certo ou é errado? Você não me parece uma deputada séria, Carla. Me desculpe. Olha, vocês, jornalistas, foram os que mais exploraram o conhecimento do Delgatti na Vaza Jato. Na Vaza Jato, vocês tratavam o Walter Delgatti como um rei. Era como se ele estivesse salvando a humanidade em ser o responsável pela soltura do Lula. Agora vocês estão preocupados de que eu tenha levado uma pessoa para ver o presidente? Desculpa, mas a pergunta não faz sentido. Pausa. Faz sentido o quê? A tua atuação, então, você pegou o hacker da Vaza Jato, tá? Que foi tratado como rei por ser supostamente o responsável pela soltura do Lula e levou ele para conversar com o presidente Bolsonaro. É isso que faz sentido? Você contratar justamente este homem para prestar um serviço de redes para você? É isso que faz sentido, Carla Zambelli? É isso que é coerência? A urna eletrônica e as nossas eleições é o pilar da democracia. Estados Unidos veio até o Brasil para falar de urna eletrônica e saiu daqui sem contratar nossas urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas não são auditáveis. Pausa. No meio da entrevista, as nossas urnas eletrônicas não são auditáveis. De novo esse papo. As urnas eletrônicas foram auditadas pelo PL, o teu partido, pela USP, por outras universidades brasileiras, por tribunais regionais eleitorais, por várias dezenas de outras instituições independentes, pela OAB, inclusive este ano foi o ano da eleição, foi a única vez que vocês exigiram uma novidade, que as Forças Armadas auditassem a urna. E as Forças Armadas auditaram. E o que o relatório das Forças Armadas diz? Não sou eu. O que o relatório das Forças Armadas diz? Duas coisas. Número 1, as urnas são todas auditáveis e elas foram auditadas. O relatório diz isso. E número 2, não há indícios de invasão nas urnas eletrônicas. Não sou eu quem está dizendo. O relatório das Forças Armadas diz, assim como tudo isso que eu falei, inclusive o PL da senhora, também auditou as urnas e aprovou. Então, se me desculpa, se você não vê nenhum motivo para perguntar para um hacker se a urna pode ser fraudada, eu não vou poder te responder. Isso é tão óbvio que eu não consigo te responder. Pessoal, eu vou agradecer. Vocês já estão saindo fora do tema. Não é que estão saindo do tema, né? É que a senhora chegou no limite da onde a sua orientação jurídica deu. Mas vamos lá. Aí, meu irmão, tem o hacker. Olha o que o advogado do hacker me fala na entrevista. Vamos lá. Por que o hacker está envolvido em tudo isso? Por que o bonzinho hacker está envolvido em tudo isso? Vamos ver? Em Brasília, inicialmente, a proposta era essa, de que ele iria trabalhar com o Ministério da Defesa, no sentido de que fiscalizar a lisura das urnas. Então, essa era a proposta inicial.
E segundo o Walter, ele esteve sim no Ministério da Defesa, acompanhou ali algumas reuniões acerca da confiança das urnas, enfim. Ele realmente esteve lá, prestou algum serviço. Mas ele esteve também, recebeu propostas de invasões, que é aquilo que eu disse, Valdo, peço perdão, peço desculpa, mas eu não posso te narrar isso, mesmo porque eu não tenho provas contundentes nesse sentido, são especulações, versões apresentadas pelo Walter, né? O computador do Walter foi apreendido, muito que provável, a hora que a Polícia Federal periciar esses computadores, irá chegar à conclusão de que o Walter não está mentindo. Mas se ele prestou serviço, sim, para a Zambelli, prestou serviço para o Jair Bolsonaro, isso de acordo com a narrativa do Walter, né? E é claro, né? Todos sabem que ele esteve sim com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele me disse... Pausa. Olha que advogado bom, de acordo com a narrativa do Walter. O advogado tá meio... Não, de acordo com ele aí, viu? Mas vamos lá. Então, o cara tava muito preocupado com a democracia do Brasil. Ele veio aqui ajudar o Ministério da Defesa a fazer com que as urnas não fossem auditadas. Ai, meu Deus, mas o que chama atenção aqui é que o cara falou, e ó, ele prestou serviço pra Zambelli, prestou serviço pro Jair Bolsonaro, e encontrou com o Mito e falou com ele por telefone. Meu irmão, olha como é que já tá aqui, ó. Carla Zambelli jogada aos leões no PL. PL já trabalha com o cenário de cassação de Carla Zambelli. É isso, velho. É isso, o bolsonarismo é isso. Você vai caindo, você é um soldado, você vai caindo, você vai sendo deixado sangrando no campo de batalha, tá? O celular você viu que eu fui falar, tá caindo, o próprio celular tá caindo. E é isso, o negócio pode feder demais e pode chegar no Bolsonaro. Eu quero lembrar que o Daniel Silveira, tá? Preso. Nós temos o Anderson Torres, que também já foi preso sob pressão. Coronel Cid preso. Marcos Duval sob pressão. Agora o hacker e a própria Carla Zambelli. Isso pode chegar no Mito. Um abraço, vamos questionar tudo.